Vai um pouquinho mais rápido, talvez. 100, quase zero. Vamos lá, vamos aqui, né? Vamos fazer de tensão. Vamos fazer por aqui. 50. Na verdade, aqui. E 1. 50 fasor e 1. Tá? Aqui. 2 fazer 0 de novo. Não estou muito criativo. 10, J20, 50, menos J10, menos J20, J100. Tá? Então aqui a gente tem um circuitinho. Notem que esse é o tipo de circuito que não é muito interessante fazer nodal, né? Porque se eu fosse fazer nodal assim e fosse fazer por força bruta, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nós, né? Mesmo que eu fizesse a redução para nó essencial e fizesse aqui a representação por uma impedância, porque isso daqui, gente, eu posso simplesmente substituir por esse cara aqui, né? 10 mais J20. Eu vou redesenhar o circuito para vocês dessa forma, tá? Eu não preciso considerar os dois elementos como elementos separados, né? Mas tudo bem. Mesmo se eu fizesse a noção de nó essencial, eu teria necessariamente 1, 2, 3, 4, 5, 6 nós. Tá? Então, por método nodal é uma estupidez fazer isso, né? A gente faz por malhas, obviamente, né? Por ser muito mais interessante. Então, na verdade, esse circuito também poderia ser representado dessa forma. Ó. Se eu não estou olhando, se eu não quero olhar componente individual, né? Poderia falar assim, ó, 10 mais J20. Mesma coisa, tá? 2 fase 0. Aqui menos J20. Muitos livros, inclusive, eles representam sim, eles nem olham o componente mais, tá? Ele simplesmente mostra para vocês o valor da impedância, 50 menos J10. O que está construindo essa impedância? Não importa. É uma impedância. 50 fase 1. Até porque muitas vezes tu não sabe mesmo, tu não tem acesso, tá? Tu só consegue ver o efeito, né? Aqui eu botei o componente, mas J100. E aqui seria o fasor I1, né? Tudo fácil. Óbvio, né, gente? Não precisa nem discutir nesse caso, né? Temos duas malhas, né? Então vamos chamar esse daqui de malha A, vamos chamar essa daqui de malha B. Vocês convencionam as correntes de malha no sentido que vocês quiserem. Eu vou convencionar assim, né? I1, malha I2, e aí a gente segue o barco. Identificamos as malhas, duas malhas, atribuímos correntes de malhas às malhas, atribuir aqui fasor I1, fasor I2, né? Corrente de malha. Em seguida a gente faz o quê? Existe uma fonte dependente? Existe uma fonte dependente, né, pessoal? Existindo uma fonte dependente, eu tenho que escrever qual é a expressão da variável de controle em razão das correntes de malha. Nesse caso é barbada, né? Então, para fonte dependente, a gente tem que a variável de controle é o fasor I1, porém, já que eu estou usando malhas, é evidente para mim que o fasor I1 é a mesma coisa que a corrente, não vou chamar de 1 e 2, tá? Desculpe. Vou chamar de A e B, tá? Senão fica ruim, né? Então eu sei que a corrente de controle 1 é a mesma coisa que o meu fasor e B. Então essa equação aqui eu vou ter que guardar, né? Maravilha. Temos fonte de corrente? Temos fonte de corrente. Então, tenho que escrever, assim como em nós eu escrevi a expressão para fonte de tensão, em malhas eu escrevo a expressão para fonte de corrente, né? Então, se a gente olhar aqui a nossa fonte de corrente,
é evidente para mim que A está no mesmo sentido da fonte corrente e B está em sentido oposto, né? Então eu vou escrever isso daqui dessa maneira. IA, que está no mesmo sentido, menos IB, que está no sentido oposto, é 2. Então, anotei aqui a equação da fonte corrente. O que eu tenho que fazer em seguida? Equação das... Não, equação das malhas não, né? Redesenho o circuito. Por que eu redesenho o circuito? Porque eu vou matar, né, a fonte de corrente. Redesenhar o circuito. Matar as fontes de corrente. Todas. Inclusive as dependentes, tá? Se tiver fonte corrente dependente, a gente mata, tá? E aí, ao redesenhar esse circuito, desculpa, vou fazer uma outra folha aqui, acabei me passando, tá? Ao redesenhar esse circuito, então a gente ficaria com ele com essa cara aqui, né? 100, mas 100 fase zero eu já vou representar com 100. 10 mais J20. 50 menos J10. Fonte de tensão aqui, né? 50 vezes I1. Aqui embaixo eu tenho menos J20. E aqui eu tenho J100. Único cuidado, né, gente? As correntes se mantêm, né? Aqui eu tenho IA. E aqui eu tenho IB. O que eu fiz só, né? Fonte de corrente vira circuito aberto. Fonte de corrente virou circuito aberto. Logo eu vou ter uma equação que é a equação da supermalha. Então a equação aqui da supermalha vai ser menos 100. Se tivesse fase, eu vou manter a fase aqui só para vocês verem que não faz diferença, né? É menos 100 fase zero. Tranquilo? Mais 10 mais J20 e A. E eu vou percorrer a malha nesse sentido, tá? Vou percorrendo a malha, tá bom? Mais 10 mais J20 vezes A, mais 50 menos J10 vezes IB, mais 50 vezes I1, continuei aqui na outra linha, né? Cuidado. 50 vezes I1, mais J100 vezes IB, e mais menos J20 vezes IA tem que ser igual a zero. Então tá aqui a equação da malha. O que a gente tem que fazer? Tudo que multiplica IA a gente junta, tudo que multiplica IB a gente junta, tudo que é independente a gente joga para o lado. A gente tem que lembrar aqui que o I1 é a mesma coisa que IB, né? Então igual a IB. Beleza? Então vamos fazer isso, né, cara? Não tem muito que a gente possa fazer. O IA aqui, vamos ver o que a gente tem o IA. O IA, eu tenho 10 real e eu acho que não tem mais nenhuma parte real. Estão vendo aqui? A única coisa que eu tenho aqui com IA é o 10, J20 menos J20. Então eu ficaria aqui 10 mais J20 menos J20 vezes o IA. O IB eu tenho 50 menos J10. Eu tenho aqui 50 vezes o I1, que é a mesma coisa que 50 vezes IB, né? Então, mais 50. E eu tenho J100. Então, vamos lá. Matei essa expressão do IA, matei essa expressão do IA, matei essa daqui, fiz todas, né? Que é igual a 100. Passei esse cara para o outro lado, né? Então, aqui, J20 menos J20, né? Vai ficar só 10 vezes IA. O IB, 50 mais 50. 100. Menos J10 mais J100 mais J90. Vezes o IB, que é igual a 100.
Então, temos aqui a equação da supermalha. Nosso sistema é formado pelo quê? Pela equação da supermalha e a equação da fonte de corrente. Então, aqui, equação da fonte de corrente. IA menos IB igual a 2. Equação da supermalha. 10IA mais 100 mais, desculpa, J90 IB igual a 100. Então, jogamos isso na calculadora. E temos a solução aí do nosso sisteminha. Tá? Então, vamos lá. Vamos fazer a solução do sistema. Ai, 1 vezes IA. Vai vir um temporal aqui, cara. Menos 1 vezes IB. 10 vezes IA. E aqui é 100 J90. Ah, ó, ele me reclamou aqui que eu fiz a inserção dos valores de um jeito que ele não aceita. Lembrem-se sempre que o primeiro valor a entrar nas matrizes tu tem que entrar na forma complexa, tá? Mesmo que não tenha. Então é 1 IA, agora vai. Menos 1 IB, tá? Senão ele não, na calculadora não aceita. 10 e 100 J90. Deixa eu ver se tá certinho. 1 vezes A, menos 1 vezes B, 10 vezes A, 100 J90. Tá, maravilhoso. Vamos. Agora editamos o B. O B vai ser 2 e 100. Beleza? E aí a gente soluciona. Então aqui deu o quê? Para você saber. 2,44. 2,44 menos J 0,356. É isso. Aqui. Eu vou escrever assim, já que eu escrevi uma expressão em vez de escrever em 1435. Vou botar aqui o 6 só. Olha, que coisa fantástica. Menos J. Ah, não é fantástico, né? A malha A ficou com só resistível, né? Então 0,3. Tá?